vaidade, que acha que tem o poder de achar o que é bom pro outro e fazer com que o outro mude de acordo com o que eu quero. Tá se achando que sabe o que é melhor pro outro, quando não sabe nem o que é melhor para si. Percebe? É dolorido isso, mas é importante. É verdade. Ai, eu tô ansiosa para mudar a vida do outro? Para fazer o outro se subjugar o que eu acho que é bom? Isso só vai criar ansiedade. Aí sim você está sendo vítima de si mesma. Por quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Você colocou assim para mim. Eu tenho fome de sair do vitimismo. Como é isso, Kelly? Me explica melhor em que situação você está se vitimizando e que você já reconheceu que você é vítima, que você se coloca como vítima. Porque tem gente que nem reconheceu ainda. Então, você já está muito avançada dentro do seu próprio processo. Você já reconhece que existe isso em você, fica mais, é um passo além para começar a trabalhar isso. Então, vamos lá. Como é que é esse... Como é que você... Que lugar você se sente... Você se coloca como vítima? Então, Andressa, faz 3 anos que eu conheço o teu trabalho. Bom dia, mano. E eu venho de relacionamentos conturbados. E aí eu sempre fico naquela que talvez é o outro, que, né, que não sou eu e tudo mais. Aí começou o autocuidado. Vou começar a me cuidar. Comecei a fazer tratamento com um psicólogo, comecei a tomar medicamento. Só que eu não acredito, comecei a procurar minha mediunidade, só que eu não acredito que seja isso, entende? Só que quando eu começo a falar que, tipo, cara, não é isso, porque eu entendo na mente, só que eu sigo tudo errado. A minha psicóloga sempre fala que eu tenho que parar de pensar demais e ser mais prática. E aí eu fico naquela, será que eu sou vítima? Eu fico me colocando, tipo, porque eu não faço, porque eu não corro, porque eu não cuido da minha saúde. E fico naquilo fechando. E aí, quando eu converso com o outro, ou tento, eu sempre vejo esse ponto de vista meu. Que, tipo, eu tô no vitimismo. Porque eu que não tô tomando a atitude necessária pra minha vida. Porque eu não entendi. Eu faço parte do humanoterapeuta. Eu comecei por um tempo, eu tranquei, eu parei e eu não voltei. E aí, esse ano eu tive a oportunidade de voltar. E eu tô fazendo, tipo assim, primeiro eu vou começar, eu vou estudar. Aí eu ouvi um podcast, então eu falei, quer saber, eu vou ouvir tudo. E aí eu vou voltar, e aí eu vou começar o tratamento e tudo mais. Eu comecei com as pílulas de tratamento e agora eu tô aqui, falando contigo, meio perdida, meio sabendo o que eu quero e meio me sentindo vítima de mim mesma. Então, esse é um sentimento que você tem de que você é vítima de você mesmo. Então, vamos lá. É importante isso que você está me trazendo, porque você, estou me sentindo vítima de mim mesmo. Então, você não se sente vítima da vida. Você se sente vítima de si mesma. Você é a própria algoz com você. É isso, né? Porque, claro, tem pessoas que se sentem vítima da vida ou de alguma situação específica, que se sentem ou que foram de fato, né? Então, existem várias coisas, vários processos. Então, a gente está olhando para esse seu processo. Então, tem uma pessoa que foi de fato vítima de alguma situação, precisa lidar com essa dor, com esse trauma, trabalhar mesmo isso. Tem pessoas que se sentem vítimas da vida de outras pessoas, eu sou a vítima e todo mundo me machuca. E o que você está me trazendo, se eu entendi bem, é que você sente que você é a pessoa que faz mal para você. Então você é o algoz e a vítima de si mesma. É isso, né? Sim. Só para ver se eu entendi bem. E aí, vou tentar te ajudar dentro de um ponto. Você falou, eu procurei psicólogo, estou tomando medicamento, procurei a minha mediunidade e aí, de repente, conheci o humanoterapeuta e agora tive a oportunidade, larguei e comecei agora de novo, estou fazendo esse caminhar de novo. Então, você abandonou, não assistiu, não entrou em contato com essa realidade. Tá, vamos lá. Vamos tentar entender primeiro qual é a base do que você está procurando, né? Porque assim, e isso é um pouco do conteúdo, é muito engraçado, é um pouco do conteúdo que eu quero trazer mais para o final. Então, eu vou trazer um conteúdo depois para a gente pensar um pouco nisso. Mas é exatamente isso. O que é que você, Kelly, você
O que é que você quer da sua vida? O que é que você gostaria? Como você gostaria que a sua vida fosse? O que você acredita que seria bom? Pode viajar. Pode, assim, soltar o seu mental então você leva para o grande e depois a gente traz para o possível, tá? Então, se permita soltar essa imagem, esse sonho, esse desejo do seu coração. Só coloque ele para fora e aí depois a gente vai organizando e trazendo para o possível, para a construção Sim. disso, tá? Sim. O que seria Então, uma vida boa para Kellen? esse é o porém. Ainda eu não sei qual seria a minha vida perfeita. Porque, no fundo, por tanto passar pelas coisas, nada tá bom. Nada tá legal. Quando começa a ficar legal, eu falo, não tá bom isso daqui não. Isso daqui não era isso que eu queria. Tá. E aí tu começa... Aí eu começo de novo, caminhar auto-sabotagem. Não viveu essa vida perfeita. Então não tá bom mesmo. Você nem chegou lá. Então como é que você pode saber se tá bom se você não viveu? Entendeu? Uma massagem pode ser deliciosa, mas imaginar a massagem não é receber a massagem. Então, assim, Sim. eu posso sonhar com a massagem. Agora, o dia que eu recebo, pô, isso aqui foi bom, entendeu? Então, é completamente diferente. Você não viveu essa experiência. Então, você não sabe se ela é boa, tá? Então, ó, eu não sei o que é. E se você soubesse, o que seria? O que você, quando pensa, cara, isso aqui seria bem bom? Eu acho o fato de eu não ser tão explosiva, não explosiva na raiva. Talvez na raiva, mas tipo assim, eu sou muito ansiosa, demais. Então eu começo a guardar, ao mesmo tempo eu guardo, daqui a pouco eu jogo tudo pra fora. Eu guardo e depois eu jogo tudo pra fora e saio machucando todo mundo quando eu jogo pra fora. Porque eu não sei me comunicar. Eu acho que talvez a vida perfeita pra mim seria a minha comunicação. Conseguir conversar com as pessoas que eu amo sem machucar elas. Tá. E, entendi. É conversar com as pessoas que eu... Essa é a vida perfeita. É o dia que você conseguir conversar com as pessoas que você ama sem machucar elas. Sim. É isso que você almeja para sua vida. É isso aí. Mais nada. Talvez... Não, o conforto também, né? Estabilidade. Eu sou uma pessoa que eu preciso ter estabilidade, conforto. E... Pode falar. Um pouco essa culpa que eu carrego de muitas coisas que eu vivi dentro de mim. Deixar ela quieta. Então, são coisas assim. E o conforto de, tipo, ter um trabalho que eu realmente goste. Trabalhar com aquilo que eu amo. Realmente, eu trabalho com atendimento ao público. Eu amava fazer isso. Mas chegou uma hora que eu parei e eu não quis mais. Aí eu quis dar um tempo pra família e me isolei. Mas eu queria ter uma vida profissional assim, porra, excelente. Excelente, assim, que eu digo, me sentir bem, sabe? Fazendo aquilo com amor. O que é essa vida excelente? O que é? O que é essa vida excelente? Ainda eu não sei o que é essa vida excelente para mim. Você percebe que, ó, e a gente está caminhando nisso. Então, quero ter uma vida excelente. O que é uma vida excelente? Nesse seu sonho, o que seria essa vida excelente? Porque assim, ó, por que você explode com as pessoas que você ama? Porque você tá jogando em cima delas a sua frustração. Porque você não sabe o que é a sua vida excelente. Então, vamos lá. Então, a responsabilidade não é delas, é sua. Então, o que é essa vida excelente? E aí, por você não saber, você não consegue buscar. Por você não buscar e não estar vivendo, você descarrega nos outros a sua frustração. Porque aí a culpa da sua infelicidade é do outro. O burro é o outro. O ignorante é o outro. O que não sabe o que está dizendo é o outro. O que não te entende é o outro. Só que, na verdade, quem não se entende é você. Então, qual é o caminho para dentro?
Se isolar não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, mas se isolar para fazer perguntas internas. Então, no viagem do universo, assim, viaja, pode sonhar, né? Se você pudesse ter qualquer coisa, o que seria gostoso, prazeroso? Eu acho que morar sozinha num apartamento quieto no meu canto e vivendo só pra mim. Vivendo só pra mim. Isso ajudaria você a conversar com as pessoas que você ama sem machucá-las? Pensa bem. Não, você tá porque lá eu no não... seu cantinho, presta atenção. Você está lá no seu cantinho, você vai lá, você cuida da sua vida, você tem o seu apartamento, vive a sua paz, e aí de vez em quando você encontra com as pessoas que você ama, e aí elas são diferentes de você é diferente dela, você fica por um período menor, essa comunicação vai ser mais leve, porque a hora que te encher na raia do saco, você vai para o seu cantinho, você conseguiria ter este desejo, que eu perguntei, qual é o mundo perfeito? Você falou para mim, esse. É o poder conversar com as pessoas que amo sem machucá-las. Porque elas são diferentes. Ponto. Elas não serão do jeito que você quer. Ponto. Elas não têm que ser do jeito que você quer. Ponto. Elas não têm que fazer o que você acha que é certo. Ponto. Cada um vive a sua vida. Para que elas sejam daquele jeito e você não dá muito conta daquele jeito, você precisa ir para o seu cantinho, certo? E aí, quando você se encontra, vocês conversam. Esse seria o mundo perfeito? Foi o que você me disse. Que era o que você queria. Eu dei para você querer o que você quisesse. E você quis isso. O seu coração, a sua alma, seja por isso. Não tem certo e errado. Tem a fome da nossa alma. Ok, como é que você vai fazer para ter o seu canto? Não é sobre a missão do universo, sobre, eu amo fazer o que eu faço. Antes de tudo isso, quem sou eu na fila do pão? Eu preciso do meu canto, porque senão eu vou enlouquecer e vou me machucar e machucar as pessoas que amam. E quando eu machuco as pessoas que amam, eu me machuco. Então, primeiro passo, ter o meu cantinho. Como eu vou fazer para ter? Porque daí eu vou ter o quê? Paz, um pouco mais de paz. Eu vou ter o colo das pessoas que amo, vou poder ser o colo das pessoas que eu amo, entendendo que elas não vão fazer o que eu quero, ponto. Mas não é que elas não vão fazer, quem sabe ela faça um pouquinho. Não, ela não vai fazer nada do que você quer. Nunca. Não adianta ficar ansiosa. Elas não vão fazer. Porque elas não têm que fazer. Porque ela tem a missão de vida dela e a felicidade dela, do jeito dela, com os processos dela, processo kármico, lições kármicas e missões dela. E evolução dela dentro do que ela consegue e pode. Certo? Então, nada do que você acha que é o certo, elas vão fazer. Não é só uma coisinha, é zero. Engole isso de uma vez por todas. Eu acho que essa é isso que não passa. Que as coisas... É uma criança birrenta que não isso quer... é a vaidade, que acha que tem o poder de achar o que é bom para o outro e fazer com que o outro mude de acordo com o que eu quero. Isso mais do que birra é criancice, né? Claro, é birra, mas é orgulho. Tá se achando que sabe o que é melhor para o outro, quando não sabe nem o que é melhor para si. Percebe? É dolorido isso, mas é importante. É verdade. Eu tô ansiosa para mudar a vida do outro? Para fazer o outro se subjugar o que eu acho que é bom? Isso só vai criar ansiedade. Aí sim você está sendo vítima de si mesma. Por quê? Porque você está querendo mudar a vida do outro. Porque você acha que você sabe o que é bom para o outro. Porque você acredita que se ele fizer de determinado jeito será melhor. Mas você não sabe nada sobre o processo evolutivo e espiritual dele, pelo que ele precisa passar para ter os aprendizados que ele precisa ter. E aí travou, entende? Percebe que aí você cria uma ansiedade e você fica brigando. Por quê?
Primeiro, porque você tá brigando pro outro fazer o que você quer, aí você fica ansiosa e briguenta. E porque quando a sua vida não sai do jeito que você quer, a culpa é deles. Por quê? Porque você tá esperando que eles mudem para fazer a sua vida feliz. Que eles mudem, que eles façam. Quando você não quer mais do que ter o seu cantinho e viver, comunicar bem com eles. Só que entenda que comunicar bem com eles significa aceitá-los. Porque senão você não está amando eles. Você está amando só se ele for do jeito que você quer. E aí não é sobre ele, é sobre você. Isso é narcisismo. Você nem está vendo o outro. Porque você criou uma figura do outro que é ideal para te fazer feliz. Então nem existe outro. Você vê a figura que você criou. Só Sim. que todo mundo faz isso, tá? Em maior ou menor escala. Isso é um aprendizado, evolução. Então, assim, isso é... Ah, mas é narcísico. É egoísmo. Então, o que os sábios chamavam de... hoje é nova essa nomenclatura. Narcisismo é uma nomenclatura nova. Então, os velhos burro lá, os hindu que vem meditando há 500 mil anos, já vem falar. A avó ignorante lá, burrinha, que a gente fala, a avó sabia nada. A avó falava de egoísmo. É a mesma coisa. Eu quero que o outro seja o que serve para mim. Se não serve, não quero. Egoísmo. Eu não aceito o outro como ele é. Eu só amo se ele for do jeito que me satisfaz. Se não me... Então, não é sobre ele, é sobre mim. É egoísmo. Entende? Então, eu nem tô vendo o outro. Eu tô pouco me importando pro outro. Eu quero que ele satisfaça os meus desejos. Então, não tem outro. Só tem eu. Eu, meu umbigo. E o mundo, e todo mundo tendo que fazer o que eu quero. Então, nem amor aí. Tem um amor, mas é um amor extremamente equivocado. Apego. E apego dói. Então, se dói, não é amor, é apego. Parece com amor, mas não é. Mas isso é tudo uma construção. Então, antes até de você entender isso, né? De você mudar a sua vida, de você parar de ser ansiosa, de você ser prática na sua vida, você precisa entender de uma vez por todas, eu, você e todo mundo do mundo precisa dizer, é um trabalho, é difícil isso, por quê? Porque o nosso racional, o nosso ego, ele vai sempre ficar querendo construir o eu mais forte. E todo o resto está desconstruindo o eu, principalmente a evolução espiritual. Ela desconstrói completamente o eu. Eu sou só mais um na multidão. O ego sofre com isso, porque ele está tentando proteger a individualidade. Só que quando a gente está alimentando ele de uma maneira completamente equivocada, né? Ele vai ficar tentando proteger essa individualidade, está cumprindo com a função dele. Então, eu, mental superior, preciso falar, ok, eu não sou essa coisinha fofa, eu não sou essa estrelinha. O outro não tem, não vai, não precisa e nem deve fazer o que eu quero. Porque ele deve fazer o que ele precisa para a evolução que ele tem, que ele precisa viver. E eu preciso, então, entendendo isso, eu sou capaz de amá-lo. Só que, Andressa... Entendendo isso, eu sou capaz de cuidar da minha vida. Porque eu não tenho que cuidar da vida dos outros também. Eu não tenho Só que, Andressa... dar sustentação para a vida do outro. Eu trabalho para mim, para que eu vá ter as minhas coisas e cuidar da minha vida. Cada um tem uma vida para cuidar da sua. Senão, a gente tinha duas vidas. Não, mas tem uma para cuidar da minha. E o outro para cuidar da dele. Só que, Andressa, você chega aqui... consegue programar essa casinha, que daí você vai entender que não vai dar mesmo. Que não vai dar mesmo. Porque eles são diferentes. É diferente de mim. Eu não quero mudar eles, mas eu também não posso me mudar. Então, tá na hora de eu pegar meus paninhos de bunda e cuidar da minha vida. Porque não dá para ficar na casa da minha mãe e querer que ela pague as contas, mas que eu quero que a casa minha, que a regra seja do meu jeito. Então, como é que é isso? Vou cuidar da minha vida. Ah, mas eu não gosto mais, amava atendimento ao público, não gosto mais. Ok, mas coisa de adulto. Para eu produzir o meu dinheiro, eu preciso trabalhar. Mas se eu não gosto mais do que eu faço, o que eu fiz para aprender a fazer essa coisa? Eu não fiz. Então, o que é que eu vou fazer? Já que não gosto, mas eu preciso disso agora. Ou
eu não quero mais conversar com ninguém porque eu tô com o meu saco na lua. Então eu vou arranjar um emprego que eu fico fechado numa sala virada pra parede fazendo meu trabalho. Eu com Deus. Eu com a vassoura. Entendeu? Eu e a vassoura. Entendeu? E aí eu danço com a vassoura. Porque a hora que eu não quero mais dançar, eu jogo a vassoura de lado. É disso que eu tô falando. Isso é a maturidade. Para que eu seja mais feliz. Então, se eu não suporto mais falar com o público, como é que eu posso arranjar alguma coisa que eu fique quieta? Ah, mas eu queria um emprego, mas eu não me preparei para esse emprego. Então, eu vou ter que ter um ou mais simples. Até que eu faça o quê? Me prepare. Vou estudar. Por quê? Ah, mas eu não consigo sentar e estudar. Porque você não está com esse objetivo claro, que é o que a psicóloga está te dizendo. Você precisa trazer para o prático. Então, qual é o prático? Pagar o meu aluguel para viver no meu canto. Quanto isso vai custar? Quanto eu preciso? Qual é o plano? Se você ficar Sim. só nessa viagem do dia perfeito, você vai ficar muito ansiosa e acreditando numa ilusão que não existe, que é do ego. A ilusão é do ego. Mudar a vida dos outros, acreditar que o coelhinho da Páscoa, Papai Noel, é do ego. Acreditar que a gente tem controle sobre essas variáveis, é do ego. E ele está só se protegendo. A individualidade. Cabe ao meu mental superior, cabe a uma parte minha aqui, que você é aluna, você entendeu sobre como é entrar em contato com isso e sacar que é só o meu ego reagindo. Então, como é que eu saio? E olho e falo, calma aí, eu estou ansiosa porque eu não estou cuidando da minha vida. Então, entende que você vai para o seu canto, você trabalha. Porque isso, não gosto muito desse emprego ainda, é o que tem agora, eu vou me programar, eu vou estudar, eu vou me preparar para uma outra coisa, porque eu não gosto muito mais disso. Ok, mas eu vou... Quando eu for para o meu trabalho, mas eu sei que é por causa do meu sossego, da minha casinha, quando eu volto para lá, eu consigo enfrentar melhor. Agora, quando é pelo nada que eu nem sei para que é, por isso que eu paro por tudo. Porque eu não tenho um objetivo claro, ainda que não seja o objetivo da vida inteira. Nesse momento, é o que você precisa. Trabalhar essa sua individualidade, mas permitir que o outro seja o que ele é, por exemplo. E aí, estando no meu cantinho, facilita. Nem que seja num quarto cozinha, que é o que vai dar para eu pagar. Nada compensa mais do que ter a minha paz. E aí você vai trabalhar para isso, mesmo indo naquele lugar que você não gosta muito, mas sabendo que se você não mexer nisso, você vai adoecer. Então, eu gosto desse lugar, mas eu não gosto desse emprego. Vou fazer porque é isso que eu tenho que fazer agora, mas como é que eu vou fazer para sair dessa condição que eu vou aguentar por um período? Eu vou fazer um curso específico de 1 ano, de 2 anos. Então, eu sei que isso vai durar 1 ou 2 anos. Então, eu preparo o meu corpo, os meus neurotransmissores, os meus hormônios para isso. Entende? E aí eu entro nisso sabendo que é para bancar essa minha vida, esta minha paz, esta minha comunicação saudável com a minha família, que se eu ficar 24 horas por dia eu não consigo, e que na verdade é o amor. É o amor, porque eu quero estar bem com eles, eu quero que eles estejam bem comigo, junto com eles não dá, como é que eu vou fazer para dar? E aí, como é que eu vou fazer para dar? E aí a conversa de adulto. E aí a conversa. Mas eu não consigo ficar sentada na frente da aula. Como não consegue? Sim, não consegue. essa parte aí de tomar atitude da vida, ok. Eu voltei a estudar. Eu voltei a fazer. Esse é o pegado, porque eu não gostava de atendimento, eu já percebi que eu precisava mais. Tava tudo. Essa parte aí que tu tá falando, eu até tô indo nessa parte. Do tipo, tá, vamos lá. Hoje eu faço um bico que não gosto, realmente não gosto, mas é necessário porque eu preciso de dinheiro, ponto. Só que esse eu porém. Da mesma forma que eu tô ali fazendo, eu às vezes penso que eu sou a vítima do tipo assim, cara, tá tudo bem, o porquê que tu tá aí caída? O porquê que, tipo, tua vida tá assim? Por que você tá ali nessa tua dorzinha de, tipo, não é como eu quero, mas... Aí, tipo assim, tem, como você falou, não mudar os outros pra se encaixar no meu mundo. Que eu faço muito. Isso eu reconheço que eu faço. Que eu birro e é uma bosta que eu faço isso. Eu odeio isso em mim. Odeio. Tentar. Porque
eu sou ignorante, é uma criança, e eu não gosto disso. E isso, quem tá mais próximo sofre mais. Ou seja, filho, marido, é os que mais sofrem. Quem está tão longe é fácil, aquela tá na casa, os amigos, ok, que ele tá lá no mundo dela e tudo mais. E é sempre a mesma fala. Mas você tem que cuidar, é a tua autossabotagem, você tá se fazendo de vítima. E é essa parte que eu fico assim, cara, é vítima mesmo? Não. Entende? Eu entendo. Mas volta para o mesmo lugar. Volta para o mesmo lugar. Porque eu não sei o que eu quero. Porque você não sabe o que você quer. E por eu tenho que saber o que eu quero. E você tá triste e brava com o mundo. Entendeu? Mas porque você não sabe o que você quer. Então essa conversa é interna. Você tá jogando nos outros a responsabilidade de ser feliz. Porque não sabe o que quer. Ok. Aí eu te perguntei, o que você quer? Então, traga, o que a sua psicóloga está te dizendo, traga para o prático, entende? Traga para o prático. E vai fazer um planejamento. O que te consome tanto nessa comunicação? O que quando eles fazem, te incomoda tanto? Essa é a conversa. O que te incomoda tanto quando eles fazem? Que faz você surtar. Ou não na hora do surto. Porque você falou assim para mim, eu engulo. Aí quando eu solto na cacetada. Você e todo mundo. Eu penso que eu sou diferente. Mas o que eu engulo? O que quando ele faz me incomoda tanto que eu engulo? Não é sobre ele. É sobre por que isso me incomoda tanto? O que tem em mim que este comportamento me irrita num grau? O quê? Eu acho que é porque eu quero. É aquela coisa, eu quero que o outro faça. E eu não quero fazer. Eu não quero fazer. Eu quero que você faça. Eu quero que você dê jeito. E eu não quero fazer isso. E aí eu não tô sendo responsável. Exatamente. Comigo. Entendeu? Aí é que tá. Então, e não tem nada de errado com isso. Eu quero que a gente entenda bastante isso, porque a gente se mata. Se esse é o seu jeito, esse é o seu jeito, ponto. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei, vinha do processo que eu bebia, tal, com a galera, quem conhece minha história sabe, quem não conhece tem lá um vídeo que eu explico tudo, como tudo começou, tá lá no YouTube. Eu explico toda essa história. Aí eu comecei a sacar essa história de espiritualidade, de mediunidade reprimida, que tinha a ver com espiritualidade, que tinha a ver com o meu orgulho, que eu tava ali no meu orgulho, tudo a mesma coisa, caminho igual, não tem diferença nenhuma. Aí eu achei que eu ia chegar para todo mundo e falei, descobri o jeito, e que eu ia falar, e todo mundo ia entender. Eu falei, cara, bingo, é muito fácil sair dessa merda. Aí eu falei, vou falar para um monte de parente, meu amigo, eu gosto, as pessoas, né? Então, aí esses meus parentes são os seus, tá? Faz associação, é a mesma coisa. Aí eu falava e ninguém entendia porra nenhuma. Aí eu achava que eles eram burros. Aí eu falava e eu falava, não, eles não entenderam. Aí eles estavam me dizendo, escrachado aqui na minha cara. Eu entendi, mas eu não quero. Você quer parar de beber? Eu não quero fazer. É o mesmo fazer do seu. Eu não quero fazer isso. Aí eu ficava, mas como assim não quer? É tão melhor viver desse jeito agora? Mas era só o meu momento. O meu quantum energético tinha esgotado, eu não queria mais aquilo. Enquanto eu quis. Quando eu não quis mais, eu não quis. O outro ainda quer. O que acontece? O meu desejo de falar, de fazer o outro compreender, de levar essa coisa boa, ele diminuiu? Não, ele só aumentou. Só que eu achei um outro... Eu fui falar para quem queria escutar o que eu tinha para dizer. Aí é que tá. Você tá querendo que o outro faça para você. Que o outro faça para satisfazer a sua necessidade. Percebe que não é sobre o outro, é sobre você? Sempre é sobre você. E não tem nada de errado com isso, porque esse é o desejo da sua alma.
Então, se não funciona aqui, se ele é um desejo, ele é genuíno. Como é que você vai fazer ele sair para quem? Por exemplo, eu quero que todo mundo faça para mim. Vamos imaginar que seja um lugar mais de comando, de mando, de liderança. Vamos pensar que seja isso, tá? Eu quero que ele faça. Meu marido, meu filho, meus irmãos, enfim, quem quer que seja. Tá? Porque a gente está falando para muita gente aqui, pode ser que tenha gente em outras condições, mas percebendo a mesma situação. Tá, eu sou um excelente líder, só que ele não é meu liderado, porque isso aqui não é uma empresa. Então, cara, vai fazer curso de liderança e vai trazer para si isso e vai ser líder numa empresa. Porque eu quero que as pessoas façam. Porque um líder, ele precisa saber mandar. Entendeu? Porque o seu filho você não pode demitir. Mas o funcionário que não faz direito, tu pode. Porque vida de adulto é trabalhar e entregar o que precisa ser entregue. É senta na cadeira e não tem essa, não consigo. Como não consegue? Não consegue sentar na cadeira e assistir o curso? Pô, o cara fez o curso, você não consegue nem sentar a bunda na cadeira e assistir? Se programa, senta essa bunda nessa cadeira e assiste. Ou a entrega da empresa lá que você trabalhar. Entende? O que eu tô querendo dizer para você, Kelly? Que você não tem nada errado com você. Você só está aplicando o seu potencial no lugar errado. É isso que eu tô falando. É isso. Então, por quê? Para de se martirizar achando que você está errado. Esse é o seu jeito. Por que você está brava? Porque não funciona. Por que não funciona? Porque eles não te obedecem. Por quê? Porque você está querendo ser a líder de uma empresa dentro de casa. E as regras de uma empresa são diferentes da regra de dentro de casa. Então, não tem nada errado. Então, o quanto você pode se programar para ser uma boa líder? Porque uma empresa precisa de pessoas que sabem conduzir, que sabem dar ordem. Porque um líder que não sabe dar ordem não pode ser líder. Então, a empresa precisa do subordinado, do executor, daquela pessoa que faz, né, da operação, sim, como precisa da pessoa que consegue organizar esse negócio todo. Então, se prepara para isso. Então, o que eu quero dizer é, você está fazendo a coisa errada no lugar errado. Mas você não está... Isso que você sente, esse anseio, ele não é errado. Percebe o que eu estou tentando fazer com você? Sim. Para de ficar tentando fazer eles fazerem o que você quer, mas não se julga por sentir este desejo. Você só precisa encontrar onde aplicar. Você vai botar esse desejo. E aí percebe na minha mesma história. A sua maior dor se transformando na sua maior força. Isso é um caminho. Eu tive que construir uma empresa. Eu tive que falar disso para milhares de pessoas. Uns aceitam, outros não. Eu tive que lidar com tudo isso internamente. E também, porque esse é o meu desenvolvimento. Então, percebe que aí a sua maior dor se transforma na sua maior força. E aí você vai conseguir, porque você foi lá. Então, vamos pensar que é seu filho e seu marido. Você não vai sair de casa. Tá, que é como se fosse com a mãe, por exemplo. A gente pode morar fora. Mas você vai trabalhar. E a hora que você trabalha, você manifesta esse seu apartamento, esse lugar onde você pode manifestar isso lá, e depois você volta para cá. E aí você vai percebendo que você vai moldando, mas ali tem uma execução a ser feita. Nessa execução precisa de uma liderança. E precisa também, aí você vai medindo essas palavras, você vai falando, aqui não funcionou. Mas daí o funcionário foi embora. E quem se ferrou fui eu. Porque agora eu tenho um funcionário que era bom. Aí esse caminho, ele vai se acertando. Ele vai ser perfeito? Nunca. Ele já é perfeito. Perfeitamente imperfeito, porque tudo está em evolução. E o movimento acontece quando existe um problema. Quando tá tudo bem, a gente fica quieto. Quando tem um desafio, um medinho, uma coisa, a gente fala, algo me provoca. Quando me provoca, que a gente chama de negativo, o negativo cria o positivo. E é no negativo e no positivo que a gente tem prótons, elétrons e nêutrons criando matéria, criando movimento, criando a vida. O que eu estou fazendo aqui é tirar esse peso e não tira o peso ao mesmo tempo. Isso é o equilíbrio, é a balança. As duas coisas e a gente vai equilibrando. Mas o que eu quis com você aqui é, não fica se julgando o tempo inteiro, achando que você está errada, sendo a sua algoz,
se você deseja, isso é do seu coração. E é perfeito do jeito que tá. Só precisa ser lapidado. Sim. Entende? Então, quem sabe um cargo onde... Só que aí você vai ter que assumir responsabilidade, porque líder assume. Você fala, manda pra cá que eu mando pro gol. Vou fazer essa equipe funcionar. Você vai ver se eu não vou. Porque eu sou boa nisso. Só que aí eu chamo pra mim a responsabilidade de fazer aquele gol. E é nisso não tem mais que nada. você precisa trabalhar. Entendeu? É nisso Sim. que você precisa trabalhar. É nessa responsabilidade que é uma delícia. Mas que é foda. É deliciosa, mas é foda. Porque eu tô falando pra todo mundo aqui, ó. Pode vir. Vem comigo. Aí quando eu chamo todo mundo vem. E eu sou o soldado de frente. Eu sou o soldado de frente. Eu sou líder. Eu sou. Então nós vamos lá. Se é pra apanhar, vai apanhar todo mundo junto, mas eu vou na frente. Eu vou ser a primeira a tomar a bordoada com todo mundo. Essa é a liderança. Só que aí também tá o prazer. No mesmo lugar. Sim, dessa forma. Nesse ponto de vista, olhando pro lado de empresa, isso me dá, como eu sempre falo quando eu entro na empresa, é vestir a camisa. Realmente. Não é só um atendimento, tem. E aí eu quero moldar todo mundo. Fazer todo mundo enxergar da mesma forma. Aí ninguém enxerga. Aí eu falo, não, mas não é isso. É empresa, não é. Talvez não seja isso. Ó, uma coisa é a seguinte, vou trazer mais uma perninha aqui, importante isso aqui. A empresa não é sua. Portanto, você não pode mudar as regras que você não criou, certo? O cara que botou o dinheiro na empresa, ele que fez, aquela merda é dele. Aquele filho é dele, não seu. Portanto, ou você entende isso, ou monta a sua. Verdade. Cria as regras, as regras que você criou, você muda. E quem não se encaixar, você manda embora. Percebe? De novo, bate no peito, eu sou o soldado de frente, e se você é boa nisso, você vai fazer isso acontecer. Ou então você vai quebrar a sua cara para aprender que as coisas não são do jeito. Mas isso também é evolução e aprendizado. É isso que eu tô falando. Porque senão a gente fica achando que tudo é errado. E não. Você pode falir 30 empresas e na 31 tá certo. E qual é o erro disso? Ah, me arrebentei inteira, mas aprendi. Então, se o processo é evolutivo, a gente vai aprendendo no processo e tá tudo perfeito. Só que as pessoas têm tanto medo de errar, tanto medo de quebrar, porque quem é que tem medo? O ego. O que é que os outros vão dizer? Ai, mas eu vou sofrer. Sofrer o quê? Já tá sofrendo. Não vai ser diferente. Já tá pra falar, mas tô bem? Não tá nada, tá em dor. Tá ansioso, tomando remédio, tá mal. Então já tá sofrendo. Eu só vou sofrer diferente. Eu só vou viver a experiência com a possibilidade de uma hora acertar. Porque, pô, eu vou chutar 40 vezes pro gol uma hora. Eu vou acertar, nem que seja na trave. É mais difícil acertar na trave do que no gol. Cara, uma hora eu tenho que acertar. E é tirar um pouco o ego dessa jogada e viver a vida. É a vida vivendo, as experiências, acertar e errar. Entendeu? E xingar, mas não se matar. Tá que merda, fiz essa cagada de novo. E eu tô no processo. A vida é um processo. A vida não é amanhã e nem foi ontem. A vida é agora. Então chuta pro gol. Acerta e erra. Entende? A empresa que o cara criou é dele. Se você quer uma para mudar as regras, ou você estrutura uma estratégia e mostra para ele e faz acontecer. Faz acontecer. Entendeu? E aí você prova para ele que o seu jeito funciona. Agora só da boca para fora, não me prova nada. Não vem aqui mostrar para mim o que você está falando. O que você está falando não serve para nada. Eu quero ver o que você está fazendo. Se falar, todo mundo fala. Eu quero ver acontecer. É isso que o dono da empresa está pensando. Eu quero ver acontecer. Porque o ideal é que o mundo fosse todo lindo. Mas não funciona assim. Esse é o ideal. Só vive na ideia. A gente chega lá. Mas não está assim agora. Então, como é que é? Né? Então, se todo mundo fosse bonzinho, eu quero ver todo mundo ser bonzinho. Faz isso aí acontecer, que aí você me prova que funciona essa sua técnica, sua ideia, esse seu método. Ou então, você cria a sua empresa, ou você prova, cria a estratégia e faz acontecer. Não é sobre o que fala, é sobre o que faz, é sobre o que eu vejo você fazendo. Ou então, você cria a sua empresa e faz acontecer. Com as suas regras, com o seu método. Vai lá dando,
método, porque a gente erra aqui, acerta ali, funciona aqui, deu certo, aqui não deu, perdi dinheiro aqui, ganhei aqui perdi um funcionário, puta, caguei, ele era até que era bom, mas agora já foi, já fiz, já caguei, não vou perder o próximo. Até eu achar um outro igual aquele, puta, às vezes demora, mas já foi, caguei. Vou aprendendo no processo, vou vivendo a vida e vou evoluindo no processo. No acerto e no erro, eu evoluo, porque não era erro, era a minha ignorância. Era erro, porque se eu soubesse, eu não teria feito. Mas eu fiz porque eu não sabia. Eu sabia. Sabia só da boca para fora. É o que fala, mas não sabia, porque a gente só aprende vivendo. Aprendendo, né? A gente só vive vivendo, entendeu? Não dá para viver esperando. Sim. Então, é meio isso. Então, o que eu quero trazer aqui para você, que é ali para todo mundo, é que o que a gente sente é genuíno. Quando eu falo da fome, você tem fome de que é fome da alma. Então, isso que você sente, esse seu jeito, ele não está errado. Pode ser que ele esteja no lugar, você está frustrada porque você não está colocando essa aplicação no lugar certo. E aí você gera dor. Então, a gente falou de um monte de coisas, né, que são boas e ruins de ouvir, né? Então, assim, tem gente que pergunta, tá, você quer a honestidade ou você quer que eu seja educada? Eu aqui fui extremamente honesta, pouquíssimo educada, mas o amor que eu tenho, ele tá, e você tá pronto para escutar. Então, percebe que eu não tô falando com o meu tio, que não quer escutar? Tô falando com uma pessoa que está extremamente aberta. Então, você recebe, apesar de eu ter sido mais honesta do que educada, eu tenho um amor genuíno e você tá pronta para esse amor. Então, eu falo, tá cagando aqui, mas isso não tá errado. Onde é que você vai colocar essa energia? Porque se existe esse potencial, ele existe. E ele é importante. Deus fez você do jeitinho que ele precisava. Então, não tem nada errado. Você só precisa achar onde é que essa peça se encaixa no mundo. E lapidando. Você vai errar, vai falar o que não deve numa hora, fala, que merda. E vai ter que lidar com as variáveis daquilo que fizemos e vai lidando. Isso é a maturidade que a gente vai ganhando. Isso é a maturidade que a gente vai ganhando, entende? Então, nem vítima, nem algoz. Também não se coloca nessa vítima, porque você também tem essa força. Né? E também não se coloca como um algoz, como se você fosse uma grandíssima filha da puta por estar manifestando o desejo do seu coração. É o equilíbrio, é a balança. Entende? Não se machuca, mas não se abandona. São as duas coisas. É o equilíbrio da balança. E é assim com todo mundo, é assim comigo também. Erro todos os dias, graças a Deus. Que aprendo com eles. Né? E é isso, espero que tenha gerado muita vida em você, tenha trazido bastante material de reflexão, tá? Trouxe você muito. Trabalhar aí com a sua psicóloga agora, coitada. Agora. Ai, Deus, ela vai falar, amiga, senta aqui, volta aqui. Volta aqui no assunto. Tá bom? Cara, obrigada. Espero que tenha gerado bastante vida em você, tenha trazido muito material de reflexão, tenha trazido força para você, né? Potência. Nossa reflexão, talvez um alinhamento. Às vezes a gente escuta umas verdades, mas é bom, porque eu não quero pessoas que estejam do meu lado mentindo ou me paparicando. Para que vai me ajudar em quê? Não ajuda em nada, né? Eu acho que eu também tenho um pouco dessa característica do tipo, cara, você quer a minha opinião? Só que eu tenho que aplicar isso em mim e parar de aplicar no outro. E a gente tem que ver se a pessoa quer a opinião, né? Porque uma coisa, por exemplo, eu sou terapeuta e eu tenho meu marido. Tem hora que ele quer a terapeuta, tem hora que ele quer a esposa e tem hora que ele quer a amiga e tem hora que ele não quer nada, que ele quer só ficar quieto e entender que, cara, entendeu? Então, aquela opinião, qual a opinião? Da amiga, da esposa ou da terapeuta? Entende? Então, a opinião, se a pessoa não tá... O que a pessoa precisa? Às vezes eu preciso da minha terapeuta. E às vezes eu preciso só da minha amiga, só para responder, para chorar no colo dela. Não para ela falar assim, eu te avisei. Eu só queria chorar, eu só sei que eu caguei. Não precisa falar isso. Eu quero colo. Entendeu? E o contrário é verdadeiro também. Às vezes seu filho precisa só do colo da mãe. Não do eu te avisei.
Entende? E o marido, e a mãe, e o filho, e todo mundo. Às vezes a gente só precisa da filha, e às vezes a gente precisa de um conselho, e às vezes a gente precisa... Então, mas o que que ele... Qual é o momento que aquela opinião vai caber? O que que aquela pessoa está precisando? E às vezes vale você perguntar para ele, ou para quem quer que seja. Você quer honestidade ou você quer um carinho? O que que você precisa agora? E essa percepção a gente vai tendo na vida. Que às vezes a pessoa precisa só de um... cagou, mas tá bom, estamos aqui. Eu acho que eu tenho que olhar também, às vezes, fazendo isso um pouquinho comigo. Também ser carinhosa com você também. Né? Você não precisa dar essa pedrada todo o tempo. Porque se eu me olho, às vezes, que eu tô sendo muito vítima, eu tô olhando com um olhar muito tipo assim, caramba, poxa, você não aprendeu? E às vezes não. E eu não posso te dar aquilo que eu não tenho. Se eu não tenho carinho comigo, olhando pra mim, nas minhas falhas, nas minhas... Não posso te dar também. Só tá exigindo. E aí não reconhece nada que tem, entendeu? Em si mesmo. Não tô nem falando daquela gratidão, que agradeço a casa. Não, eu tô falando de um processo de carinho com a gente. Tô exigindo, mas não tô conseguindo, cara. Eu vou buscar, mas isso não significa que eu não esteja me acolhendo por não conseguir. Que eu não esteja acalentando, me aquecendo. Uma coisa é ir buscar se acalentando. Outra coisa é ir buscar se criticando. Se dizer, porque eu tenho que melhorar, Porque eu tô sempre uma porcaria. Não é real. Não é real. Obrigada. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada mesmo, Andressa. Obrigada por tudo. Obrigada, Flor. Até mais. Tchau. Tchau.